Olá pessoal, nessa videoaula eu vou voltar a falar de dois recursos bem interessantes do Excel, o atingir meta e o solver. Vamos notar aqui com esse exemplo qual é a diferença entre os dois, o que um tem de melhor que o outro e o que eles têm também de parecido. Primeiramente vamos usar o recurso atingir meta. Bom, a nossa planilha aqui ela contém alguns produtos, 5 produtos exatamente, com valores aqui de custo, e no final, aqui nas colunas V e W, nos mostra lucro e margem percentual. Então, o nosso objetivo nesse exemplo é, com o atingir meta, fazer com que a nossa margem percentual atinja 20% para cada um dos 5 itens e o total também será 20%. Bem, utilizando então o recurso atingir meta, que se encontra aqui na guia dados, teste de hipóteses, né? Vamos simular o primeiro valor então. Nós desejamos que a célula W7 seja 20% e não os 36,5% que temos aqui. Então 20%, e vamos alterar aqui com o recurso atingir meta o preço desse produto para que ele dê uma margem diferente de 36,5% 20%. Clicamos em OK. Ó, vemos aqui então o que o atingir meta conseguiu fazer é um preço para que a margem dê 20,1%. A mesma coisa agora podemos fazer para os demais. Novamente, dados, atingir teste de hipóteses, atingir meta, e vamos aqui para o segundo item, 17,0, 17,8, queremos que dê 20%, alterando então aqui o seu preço, que vai ficar em 35,98 para 20%. Vamos para o próximo agora então, teste de hipóteses, atingir meta, queremos que o terceiro item seja 20%, alterando o seu preço então aqui na célula C9, ok? Então percebemos aqui rapidamente, também 20%. O quarto item, a mesma coisa, teste de hipóteses, atingir meta, queremos que o valor aqui da célula de, W10 seja 20%, alterando o seu preço na célula C10, ok? O Excel vai simular então 20% aqui com o novo valor. E por fim, R$ 46,10 nos dá uma margem de 34,7%. Desejamos 20% também, então vamos fazer para que esse 34,7% seja 20% e que altere aqui o seu preço, ok? Então, percebemos aqui que após simularmos 5 vezes com o recurso atingir meta, encontrado na guia dados, teste de hipóteses, nós temos aqui os preços que façam com que o resultado ou a margem para cada produto seja de 20% então. Este é o recurso atingir meta então. Agora, o recurso solver, ele é muito parecido com o recurso atingir metas, porém ele possui grandes vantagens. Vamos voltar aqui aos valores iniciais que tínhamos. Então, muito bem, esses eram os valores iniciais. Agora, para simularmos 20% também para cada um dos 5 itens, vamos usar o recurso solver. Primeiramente, por padrão, no Excel, o recurso solver ele não vem habilitado. Então, temos que fazer isso por padrão. Depois que habilitarmos uma vez, cada vez que acessarmos o Excel, esse recurso estará habilitado então. Existem duas maneiras de fazermos isso. A primeira delas, e mais fácil, para aqueles que lembrar, é usar as teclas de atalho Alt M U. Notem, Alt M U trará para nós a tela de suplementos, onde temos aqui o recurso solver, que deve ser marcado e pressionado OK. Mas o caminho padrão, não utilizando as teclas de atalho Alt M U, clicando em arquivo, opções, aqui em suplementos, clicamos, e aqui veremos gerenciar suplementos do Excel. Clicamos em ir e ele abrirá para nós aqui a tela de suplementos, assim como abriu com as teclas de atalho Alt M U. Quando clicarmos aqui em Solver e OK, podemos notar que na guia dados, na extremidade direita, aparecerá aqui o recurso Solver. Então clicamos em OK, podemos observar em alguns instantes que o recurso Solver está habilitado agora aqui para que possamos utilizá-lo. Clicamos então em Solver. Aqui o recurso ele é
muito parecido com o atingir meta. É lógico, tem um design diferente aqui e algumas opções diferentes, mas a ideia é a mesma. Então, o que nós desejamos fazer aqui? Definir o objetivo, ou qual célula nós queremos que seja alterado o valor para um novo valor. Aqui temos para qual valor, né, no recurso atingir metas tínhamos um valor só, que nós podemos maximizar um lucro, ou minimizar um custo, ou atingirmos um valor se conhecermos o mesmo. No recurso atingir meta, também nós temos a possibilidade de alterar apenas uma célula. No solver, nós podemos alterar algumas células ao mesmo momento. E por fim, uma grande diferença entre o solver e o atingir meta é que o solver ele possui como que um cérebro, sujeitar o solver a restrições. Seria aqui que podemos colocar regras para que ele possa pensar. Então aqui podemos adicionar, alterar e excluir essas regras então. A nossa planilha aqui, nós queremos então, como visto anteriormente, utilizando o recurso atingir meta, fazer com que cada um desses valores dê 20% e, por fim, o nosso resultado final será também, é lógico, 20%. Então, para nós fazermos todos os 5 produtos de uma vez só, nós fazemos o quê? O nosso objetivo, então, é definir o percentual total, que será de 20%, porque todos os percentuais para os 5 produtos serão 20%. Então, nós queremos definir o W12 para o valor de 20% ou 0,20, que é a mesma coisa. Quais serão as células que nós queremos alterar então? As células a serem alteradas serão as células dos preços aqui. Marcamos todas elas de uma vez só, diferente do recurso atingir meta, que tínhamos que marcar apenas um por vez. Voltamos aqui ao solver. Agora vamos colocar restrições ou regras. Qual regra é importante no nosso exemplo? A regra importante aqui, adicionar, é que todos os percentuais dos produtos sejam então iguais a 20% ou 0,20, que é a mesma coisa. 0,20. Então, W7 até o W11, nós queremos que o resultado seja de 20%. Ok? Percebemos aqui então uma restrição para o nosso exemplo. Clicamos aqui embaixo em resolver. Ok? Resolver. E aguardamos um instante. Percebemos então que o Excel está processando. Em instante ele nos dará o nosso resultado desejado, se for possível de ser encontrado. Notamos aqui então 20% para cada um deles. O solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Podemos aceitar ou não. Clicamos em OK. Percebemos aqui então que todos os itens estão com 20%, totalizando então 20% no final. Percebemos então que a diferença entre o atingir meta e o solver é que o solver ele tem bem mais poder. Ele consegue alterar várias células e ainda conseguimos colocar critérios, restrições para que ele obedeça e possa atingir um resultado melhor do que o atingir meta. Bom pessoal, o que eu queria transmitir a vocês era isso, uma explicação breve do atingir meta e do solver. Até a próxima videoaula então.